aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia. Um canal de apoio a você, aluno, canal de apoio aos seus estudos, tá? Estamos aqui, gente, para iniciar a resolução de uma nova lista. Agora nós vamos resolver a prova da UNCISAL de 2016, tá, gente? Prova da UNCISAL, questões de Biologia de 2016, tá? Gente, antes de nós respondermos essas questões, vou explicar para você novamente como é que acha essa lista para responder antes de assistir a resolução das questões, né? Vai lá na página principal do nosso canal, lá em cima na barra de tarefas, procura o nome Sobre. Quando você clicar lá, você vai achar os links para baixar todas as listas que nós respondemos aqui de questões de biologia, tá? Elas estão separadas por listas, assim como as nossas questões estão separadas no nosso canal por listas. Pode ser lista por assunto ou lista por provas. Essa lista que a gente vai iniciar agora, que a gente vai começar a resolver agora, é a lista com a prova da UNCISAL de 2016. Questões de biologia, prova da UNCISAL 2016. Vamos fazer agora a questão de número 1. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. As plantas do gênero Cuscuta, fios de ovos ou cipó-chumbo, são diferentes, não possuem folhas perceptíveis e, quando adultas, não possuem clorofila nem raízes. No entanto, elas apresentam larga dispersão desde a América do Norte até a América do Sul, inclusive no Brasil. Em relação às plantas desse gênero, é correto afirmar que são... Gente, questão interessante, né? Citou aí fios de ovos e o cipó-chumbo, né? Cipó-chumbo é um termo mais conhecido pra gente, né, pessoal? Olha que interessante. No meio do texto, você percebe que a questão diz que essa planta, ela não tem clorofila, né? Percebam, aí no texto ele fala assim, ó, não possuem folhas perceptíveis e quando adultas não possuem clorofila nem raízes, né? Essa parte estranha de não ter raiz é porque ela não aparenta ter raiz, mas normalmente quando a gente fala em cipó-chumbo, a gente cita um tipo de raiz para essa planta, tá, gente? Que é a raiz do tipo sugadora. A parte interessante é o seguinte, gente, essa questão, ela trouxe em seu enunciado uma planta bem conhecida que é o cipó-chumbo, que na fase adulta não tem clorofila. Olha que interessante, as plantas de uma forma em geral usam sua clorofila para a realização de fotossíntese. A planta que não tem clorofila, ela vai ter que buscar alimento do ambiente. É exatamente isso que acontece com o cipó-chumbo, tá, gente? Cipó-chumbo é uma planta muito famosa por ser parasita. Especificamente falando, cipó-chumbo é uma planta holoparasita. Hoje, o que é uma planta holoparasita? A planta holoparasita é uma planta que suga a seiva elaborada de outra planta. Como assim? A raiz do tipo austório ou sugadora, né, dessa planta cipó-chumbo, penetra no floema e suga dessa planta seiva elaborada, tá? Essa planta holoparasita suga seiva elaborada de sua planta suporte. Para isso ela utiliza de raízes do tipo sugadora ou austório. São essas raízes que não aparecem aí nessa questão, né? Mas que penetram na planta hospedeira para poder sugar seiva. Então existe sim, tá, gente, planta que suga a seiva de outra planta. São as famosas plantas parasitas. Um detalhe interessante, gente, é que se a questão tivesse citado outra planta, por exemplo, a erva de passarinho, que também é parasita, só que essa erva de passarinho, ela é uma planta hemiparasita. Planta hemiparasita, gente, é uma planta que suga seiva bruta de outra planta. Então, se a questão tivesse citado a planta hemiparasita, como a erva de passarinho, ela suga seiva bruta de outra planta, também através de sua raiz do tipo austório, ou raiz sugadora, tá? Mas como se referiu ao cipó-chumbo, ela é uma holoparasita. Hoje, qual a diferença de sugar seiva bruta e sugar seiva elaborada? Quem suga seiva bruta, suga só água e sais minerais. Então ainda vai ter que fazer fotossíntese. Então não pode ser uma planta sem clorofila. Ela vai ter que precisar de clorofila para poder fazer sua fotossíntese, né? Os caras chamam de hemiparasita, né? Esse termo hemiparasita quer dizer meio parasita, porque apesar dela sugar água e sais minerais de outra planta,
ela ainda vai ter que fazer fotossíntese, tá? Isso é o caso da erva de passarinho, que não foi a planta citada aí no enunciado, tá bom? O enunciado da questão falou sobre cipó-chumbo. Classicamente, cipó-chumbo vem nos livros de ensino médio, né, sendo citada como uma planta holoparasita, planta que suga seiva de outra planta, seiva elaborada, tá bom? Vamos analisar as proposições agora. Em relação às plantas desse gênero, é correto afirmar que são plantas predadoras e sobrevivem da ingestão de insetos e pequenos animais? Não, gente, não são plantas carnívoras, tá? Seria planta predadora que sobrevive a partir do consumo de insetos, uma planta classificada como insetívora ou carnívora. Essa planta não vive sobre outra planta e não parasita outra planta, tá, gente? Essa planta, a carnívora, insetívora, é uma planta adaptada para viver em solos pobres em nitrogênio. Lembrando a vocês que planta carnívora faz fotossíntese, normalmente faz, tá? E pega nos insetos, normalmente, o que falta no solo, principalmente o nitrogênio, né, gente? Plantas carnívoras, em geral, são adaptadas a solos pobres em nitrogênio, tá bom? A letra B diz assim: são comensais e sobrevivem aproveitando-se de restos dos outros vegetais. Gente, o comensal é um organismo que realiza uma relação mais barra zero, tá? Comensalismo é uma relação do tipo mais barra zero. Então, nesse caso, não é comensal. O cipó-chumbo retira a seiva de outra planta. Então, ela é uma planta parasita, tá bom? Descarta a letra B. Vamos para a letra C agora. São coloniais e existem indivíduos que realizam tarefas diferentes no vegetal. Tem nada a ver com essa situação, tá, gente? Não é essa a proposição que a gente quer. Letra D diz assim: são parasitas e sobrevivem ao absorver seiva elaborada dos vegetais hospedeiros. Essa é a resposta certa, tá? Pode marcar aí, resposta certa, letra D. A planta cipó-chumbo é bem conhecida como uma planta holoparasita, tá? É uma planta que suga seiva bruta de outra planta. Seiva bruta não, é uma planta que suga seiva elaborada de outra planta, como a proposição está dizendo, tá? Eu confundi agora, falei seiva bruta, é seiva elaborada, tá certo? A resposta certa dessa questão é letra D. Vamos analisar rapidinho a letra E, ó. São decompositores. Gente, planta não é decompositor, né? Decompositor no ecossistema é bactérias ou fungos, tá certo? Então, a resposta certa dessa questão, letra D, pode marcar aí. Se você gostou da resolução dessa questão, inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, né? Vamos juntos, aí você estudando até a sua aprovação.